hoje e ontem, né? E não dá para desassociar um assunto do outro. Se a gente pensar a nível de estratégia de comunicação, o Estadão, e aqui eu já vou compartilhar aqui, mas está com o paywall deles. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. E aqui já dá para ter uma base, né? Ontem a internet falava muito nisso. Nem parecia que a gente estava trazendo 32 pessoas brasileiras da faixa de Gaza, porque se falava muito nisso, em Ministério da Justiça, em Comando Vermelho, em Fora Dino, impeachment de Dino. E aí tá. Vou ler de novo a manchete, eu não vou deixar transmitindo aqui, porque tem o paywall lá, então foda-se. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. O Ministério da Justiça confirma ter recebido Luciana Barbosa, mas disse que não sabia quem ela era. Dama do tráfico amazonense, como é conhecida, foi condenada por associação ao Comando Vermelho. E aí, com base nisso, eu quero trazer aqui agora uma análise do ICL, que ocorreu ontem mesmo à noite, sobre esse assunto, e depois eu vou trazer a reportagem do Nassif, que o ICL se baseou para fazer essa análise, ok? E aí, com base nisso, eu faço a minha. São 8 minutos, mas a gente não precisa ver isso tudo, não. Eu vou deixar só até a parte que o Cacai começa a falar. Cacai, se você não conhece, é um advogado, um dos advogados mais sinistros do Brasil, ele é jurista, ele tem clientes pequenos, como a Jovem Pan, por exemplo, e é um cara progressista, por incrível que mesmo sendo advogado da Jovem Pan. Eu não sei se ele ainda é, né? Sei que ele já foi. Mas é aquele um jurista muito sinistro mesmo, ele sabe muito e é referência acadêmica, jurista, né? Então, bora. Ô, Cacai, mas eu quero trazer um assunto aqui hoje. O Estadão publicou uma matéria, repercutiu muito nas redes sociais e por isso a gente tem que tratar aqui também, dizendo que uma integrante, vou explicar a história toda, tá, gente? Todo o contexto aqui, se você ainda não sabe do que eu tô falando, dizendo essa matéria, que uma integrante do Comando Vermelho foi recebida em reuniões no Ministério da Justiça. Então, a Luciane Barbosa Farias... Pô, isso é uma manchete do cacete, né, mano? Tu publicar esse artigo, não tem como algo desse porte não viralizar, né? Conhecida, e de acordo com a imprensa, como a dama do tráfico amazonense, esteve em audiências com 2 secretários e 2 diretores da pasta do Flávio Dino, ministro da Justiça, num período de 3 meses. E aí o Ministério respondeu, dizendo que ela foi recebida por secretários de segundo escalão, mas que ela integrava uma comitiva e era impossível, isso entre aspas, o setor de inteligência detectar previamente a presença dela. E o ministro Flávio Dino, inclusive, se pronunciou, ele tuitou sobre isso, ele disse o seguinte: nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa, ou esposa, ou parente, ou vizinho. De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. O Dino, ele remete esse tweet, né? Ele está falando a respeito do secretário de Assuntos Legislativos, que é o Elias Vaz, que explicou que no dia 14 de março recebeu uma comissão da ANACRIM, que é a Associação Nacional de Advocacia Criminal, para falar sobre o sistema penitenciário no Rio de Janeiro, e que a Luciane entrou como acompanhante de uma advogada. Exato. Então, o que está acontecendo, né? Segundo o Ministério da Justiça, foi recebido essa ANACRIM, uma comissão para falar sobre... foram ao Ministério da Justiça para falar sobre a questão de presídios. E aí, essa mulher, a dama do tráfico amazonense, como configura o Estadão, ela foi junto. Pelo que parece, ela não foi convidada. Ela estava por entre os convidados. E aí, segundo o Dino, não tinha como saber, não tinha como fazer uma análise prévia ali dos nomes e ver se todo mundo ali era relacionado ao Comando Vermelho. Bom, deveria ter sido feito? Deveria ter sido feito. Eu acho que sim, né? Mas se tudo bem, se é de praxe, se não ocorre nunca, irmão, não vai ser feito agora. Então, o Estadão parecia já saber disso, né? Vamos seguir aqui. Justamente que faz parte dessa comissão. E aí a gente teve, por exemplo, o Luiz Nassif, jornalista, parceiro nosso aqui do ICL. Eu tô com a reportagem do Luiz Nassif também, que foi no jornal GGN, e daqui a pouco eu transmito um pouquinho ali
alguns trechos da reportagem dele. Fez uma matéria dizendo Da matéria. Que o Estadão fabricou uma conexão fantasiosa entre o Ministério da Justiça e facção criminosa. Ele diz que o Estadão atacou a entrada dessa mulher do Comando Vermelho, né, supostamente, de acordo com o Estadão, no Ministério da Justiça e ignorou a passagem dela pelo governo do Amazonas e ao Congresso também, porque ela esteve nesses dois lugares. Exato, e isso o Estadão não menciona, né? Ela esteve dentro do governo do Amazonas, né, também para visita nessa mesma movimentação dessa comissão, e também dentro do Congresso Nacional. E isso o Estadão não falou. Então, lembrar que o governador do Amazonas hoje é do União Brasil, e aí, nessa hora, não convém fazer essa associação, porque ele é do União Brasil? Ou simplesmente vocês são tendenciosos e só querem atacar o Dino? De certa forma, atacar o governo Lula? Ou, sei lá, minar a possível indicação do Dino para o STF? A gente vai chegar lá. Cacai, vamos aos fatos aqui, ao que aconteceu. Eu acho que vale a pena a gente falar de gestão de imagem e também sobre como a extrema-direita usa toda essa situação, porque nas redes sociais a extrema-direita se aproveitou muito disso que aconteceu, né? O bolsonarismo, exatamente. Então, quero te ouvir a respeito disso. Você acha que o Ministério da Justiça foi o melhor caminho que seguiu, dizendo que não tinha como monitorar, é impossível o setor de inteligência monitorar? O que poderia ter sido de fato feito e não foi feito? Enfim, quero ouvir sua avaliação. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que, na minha visão, o ministro Flávio Dino está completamente correto. Primeiro, a maldade de dizer que ele recebeu alguém do tráfico. Na verdade, a direita sempre quer fazer, especialmente com pessoas que têm o destaque que o Dino tem, que é inteligente, que é brilhante, quer fazer uma ligação, e eles sempre pegam, sem nenhum escrúpulo, essa questão do tráfico, né? O Dino foi à favela da Maré e eles trataram, a extrema-direita, os bolsonaristas, trataram aquilo como sendo uma proximidade dele com o traficante, como se na favela da Maré só morassem pessoas que tivessem problema com o tráfico. A grande maioria são de brasileiros corretos que trabalham. 99%, Cacai. 99%. É uma coisa absurda. Olha, se você tratar, eu escrevi hoje sobre isso, um artigo que sai na quinta-feira. Você tratar num debate político quem não tem ética e não tem escrúpulo, como sendo uma pessoa normal, é extremamente difícil. Veja bem, o Bolsonaro teve a ousadia de dizer, capturando uma coisa que é absolutamente absurda, dizendo que ele é que conseguiu trazer os brasileiros de volta. Ele e o prefeito de Sorocaba, né, que foi quem emprestou o avião. Isso. Essa questão específica do Ministério da Justiça, ela é grave, porque acho que a resposta tem que ser muito dura. O Dino é muito bom nisso. Porque, veja bem, uma associação marcou uma reunião. Quando você marca uma associação, vão lá alguns advogados, e é normal isso. Evidentemente, essa advogada não estava ali qualificada como sendo uma pessoa que tivesse tido problema com tráfico e tal. Então, eu acho que o Ministério da Justiça não errou nada. O que se pode imaginar agora, em audiências formais, seja com ministros, seja com secretários e tal, é fazer um tipo de controle mínimo para tentar ter um controle maior sobre quem vai participar da audiência. Exato, foi isso que eu falei. Eu vou encerrar aqui já sobre essa parte do ICL, porque agora a gente consegue tocar aqui. Eu queria só trazer, primeiro, o contexto que a menina ali do ICL, esqueci o nome dela, perdão, vou lembrar. E o Cacai fizeram, né? O Cacai, na função de jurista, fala muito bem sobre isso. E aí é bom ouvir de alguém que entenda o juridiquês falar que o Ministério da Justiça não errou. Agora, para a gente que vai estar opinando, vendo de fora, na função de cidadão, na função de civil, a gente pode falar que errou sim e falar, porra, faça uma inteligência melhor, faça um controle melhor de quem entra dentro de qualquer órgão público que seja. Primeiro, depois que a gente passou com o dia 8 de janeiro, e segundo, porque a gente tem que estar vigilante não só com a imprensa, mas também com a extrema-direita, que, porra, gosta de ficar cooptando história, gosta de ficar fazendo associação fantasiosa com tráfico de drogas, com todo tipo de coisa. E aí parece que o real motivo do Estadão ter postado o que postou, ter feito essa matéria, é minar, é isso aqui, ó, visitante de integrante do CV a Ministério dificulta a vida de Flávio Dino na corrida vaga ao STF. Não sei disso, não sei. Alguém sabe disso? É o Estadão que está falando. E aí já começa a criar esse burburinho.
Igual quando o presidente Lula indicou o presidente do IBGE. E aí falaram que estava tendo um clima péssimo entre ele e a Tebet, porque ele estava passando por cima dela, que a indicação era dela, e foi ele que fez. E a Tebet veio falar, gente, o ministério é dele. Então, parece que constantemente a mídia tentando arrumar imbróglio dentro do governo. E aí, mano, quando tiver um de verdade, eles vão fazer um escândalo gigantesco. E aí eu vou trazer aqui o texto em questão do Luiz Nassif. Muito bom, por sinal, mas também muito grande, então não tem condições da gente passar tudo aqui. Mas, ó, Estadão fabrica conexão fantasiosa entre Ministério da Justiça e facção criminosa. Aí aqui traz o contexto. Estadão publicou nessa segunda-feira, dia 13, uma matéria cuja manchete é: Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. Escrita em tom de alarde, a reportagem insinua que a inteligência do Ministério da Justiça não é capaz de barrar a entrada de uma integrante do Comando Vermelho em suas dependências, o que representa um risco à segurança dos servidores. A matéria, cuja intenção parece ser a de balançar um pouco mais a cadeira do ministro Flávio Dino, tem repercutido por outros meios de comunicação e políticos alinhados à direita que tratam de ampliar a fábula. O texto destaca as agendas no Ministério da Justiça foram divulgadas sem o nome da mulher ligada à facção criminosa, como se o propósito fosse esconder sua passagem pela pasta. E aí vamos lembrar o que foi dito ali. Ela não foi a convidada do Ministério da Justiça. Ela entrou fazendo parte de uma comissão. E é isso que o Ministério da Justiça está alegando, para que ela não tenha sido, de certa forma, rastreada, ou que a inteligência não tenha identificado ela por ser associada ao Comando Vermelho. E aí tá, aqui fala um pouco dela, do marido dela, né? Aqui tem ela e o marido foram condenados em segunda instância por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Tio Patinhas cumpre 31 anos no presídio de Tefé, no Amazonas, e Luciano foi sentenciado a 10 anos e recorre à liberdade, publicou o Estadão. Sobre Luciano, o Ministério Público do Amazonas aponta que ela atuou como braço financeiro na operação. E aí é isso, né? A gente vê aí o Estadão embargando mais essa fábula, e agora como se refere o Nassif, né? E o Estadão está batendo na tecla ainda. Hoje o Estadão publicou um outro artigo, uma outra matéria, falando que tem em posse documentos que desmentem a versão do Ministério da Justiça, mas aí eu ainda não tive tempo de analisar isso, então eu trago amanhã, às quartas, aqui com o Fernando e com a Lília. Show? Mas, bom, considerações finais sobre isso aí, né? Me parece que o Estadão está tendo como objetivo aí minar a indicação do Dino ao Supremo Tribunal Federal. O Estadão tem feito oposição clara ao governo, sempre fez, contra o governo de esquerda, contra o governo progressista, sempre vai fazer. E eu vejo isso como um método aí estratégico de, principalmente, ter roubado a atenção da recepção e da vitória do governo, porque foi uma vitória, né? Tanto que o bolsonarismo tentou emplacar o Bolsonaro e, de certa forma, ele conseguir capitalizar isso, não conseguiu. Então, vejo aí como tentando tirar a atenção do Lula na recepção ali com a repatriação das pessoas que chegaram de Gaza, isso somado com o interesse político dessa mídia golpista nojenta que tem aí. Aí o gado bolsonarista abraça o caso, surfa essa onda de associar o governo do tráfico ao tráfico de drogas, quando não é PCC, é Comando Vermelho, igual vou dar o exemplo que o Cacai deu, quando o Dino visitou na Maré, eles associaram automaticamente o ministro da Justiça ao tráfico de drogas, como se todo morador da Maré fosse traficante. É a mesma lógica de quem defende o massacre de Israel na Palestina, tratando todo palestino como se fosse do Hamas. Obviamente, em suas devidas proporções. Mas, enfim, a gente tem que se manter vigilante sempre, porque o tempo inteiro os canais de comunicação aí da burguesia estão tentando emplacar alguma coisa. Lembrando que foram esses mesmos caras, e aqui estou falando da mídia tradicional, né? Que agigantaram a Lava Jato, derrubaram a Dilma e criaram o Bolsonaro. Só não apoiaram o golpe no dia 8 de janeiro, porque eu acho que ia causar uma instabilidade tão grande que iria afetar o mercado, e é com o mercado que essa mídia realmente se importa. Os interesses do mercado.